Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Desde criança, eu e a Camila éramos inseparáveis. Morávamos na mesma rua, estudamos na mesma escola, compartilhávamos brinquedos, segredos, sonhos. Minha mãe costumava dizer que ela era como uma filha adotiva, de tanto que estava em casa. Na adolescência, ela foi meu porto seguro nas decepções amorosas, nos momentos de crise, nas descobertas da vida. Quando conheci o Daniel, aos 22 anos, ela foi a primeira a saber. Ela disse que ele era bonito demais para mim e riu. Um riso leve que hoje percebo que escondia algo mais. Na época, achei que era só brincadeira. Me casei com Daniel 2 anos depois. Camila foi minha madrinha. Estava linda naquele vestido azul, com um brilho estranho nos olhos. Ela me abraçou forte, me desejou felicidade. Eu acreditei em cada palavra. A vida de casada não era perfeita, claro, mas era boa. Daniel era amoroso, atencioso, e mesmo nos altos e baixos, eu me sentia segura ao lado dele. Só que aos poucos, algumas coisas começaram a mudar. Ele se distanciava, estava mais impaciente, mais ausente. Comecei a desconfiar que o problema fosse comigo. Foi aí que Camila reapareceu mais presente do que nunca. Ela dizia que estava passando por um momento difícil, que se sentia sozinha. Vinha sempre me visitar, trazia vinho, falava das lembranças antigas, fazia piada do passado. Eu a acolhi, como sempre fiz, como uma irmã. Mas em seus olhos havia algo estranho, um brilho diferente, algo que eu só fui entender tarde demais. No fundo, comecei a notar pequenos sinais, mas preferi ignorar. Daniel às vezes olhava para ela de um jeito que não olhava para mim há tempos. Eu achava que era coisa da minha cabeça, que era só o desgaste do tempo, que era paranoia. Camila continuava rindo, me abraçando, me chamando de mana. Eu me sentia culpada por duvidar dela. Mas algo estava por vir, algo sombrio, que eu jamais poderia ter imaginado. E tudo começou numa noite de sexta-feira, quando encontrei algo estranho escondido no armário do quarto de hóspedes. Era uma caixa de madeira. Dentro havia uma boneca feita de pano com fios de cabelo, que eu reconheci como sendo do Daniel. Fiquei paralisada, segurando aquela caixa nas mãos. O cheiro forte de ervas secas e algo doce, enjoativo, tomou conta do meu nariz. A boneca era costurada de forma rudimentar, mas o detalhe que mais me assustou foram os fios de cabelo. Eram do Daniel, eu tinha certeza. Ele costumava deixar o barbeador em cima da pia, e às vezes os fios ficavam ali, caídos. Aquilo parecia cuidadosamente recolhido. Havia também um papel dobrado ao lado da boneca, um papel velho com símbolos estranhos e palavras que não entendi. Mas havia um nome escrito várias vezes, de forma obsessiva: Daniel, Daniel, Daniel. Minha cabeça girava. Fechei a caixa com pressa, como se aquilo fosse me queimar. Fiquei parada ali no quarto, olhando para a porta, tentando entender o que estava acontecendo. Naquela noite, Daniel chegou tarde do trabalho.
Camila tinha passado em casa no fim da tarde e, como sempre, trouxe vinho. Eu inventei uma desculpa para não beber. Estava nervosa demais. "Tá tudo bem com você?" ela perguntou, me olhando de um jeito fixo, quase desafiador. "Só tô com dor de cabeça." Menti. Ela riu de leve, um riso curto, quase satisfeito. Daniel entrou em casa minutos depois. Os dois trocaram um olhar rápido. Foi ali que eu comecei a enxergar o que sempre esteve diante dos meus olhos. Camila olhava para ele como quem já o possuía. E ele parecia confuso, como se não soubesse o que sentia, como se estivesse sendo puxado para algo que não compreendia. Naquela noite, esperei ele dormir e voltei ao quarto de hóspedes. Abri a caixa de novo. Tirei uma foto da boneca e do papel. Eu precisava entender o que era aquilo. Na manhã seguinte, fui até o centro da cidade, numa loja esotérica que eu sempre passava em frente, mas nunca entrei. Mostrei a foto para a atendente, uma senhora de turbante que me olhou com um misto de pena e preocupação. "Isso é bruxaria, minha filha, feitiço de amarração." "Como assim?" perguntei com a garganta seca. "Alguém quer o seu marido e, pelo visto, está conseguindo." Saí dali com as pernas bambas. Uma parte de mim não queria acreditar. Camila, minha melhor amiga, minha irmã de alma. Mas o olhar dela, os sinais, a boneca, o nome do Daniel escrito naquele papel sujo, era como se aos poucos o mundo que eu conhecia estivesse desmoronando. E eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Depois daquela visita à loja esotérica, minha cabeça não parava. Eu não dormia direito, mal conseguia olhar para o Daniel sem sentir um nó no estômago. Tentei agir normalmente, mas cada detalhe parecia confirmar o que eu temia. Camila passou a vir em casa com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Estava passando por perto, fiz um bolo, lembrei de você, precisava conversar com alguém. E eu, burra que fui, continuava a recebê-la. Daniel começou a mudar. Já não me beijava pela manhã. Parou de perguntar como foi meu dia. Ficava no celular mais do que o normal, saía sem avisar e voltava tarde, cheirando a um perfume feminino que não era o meu. Confrontei ele uma noite. "Daniel, tem alguma coisa acontecendo entre você e a Camila?" Ele se irritou na hora, como se eu tivesse falado a maior besteira do mundo. "Você tá ficando louca? É sua amiga, por Deus." Mas algo no olhar dele, algo ali não estava certo. Era como se ele estivesse defendendo alguém que nem ele sabia direito por quê, como se estivesse cego. Fui ficando mais paranoica. Comecei a observar os dois. Certa tarde, fingi que ia sair e fiquei de longe, observando pela janela da lavanderia que dava para o quintal. Vi Camila encostar nele, rindo, tocando seu braço de forma íntima. E vi quando ele não recuou. No dia seguinte, resolvi mexer no celular dele. Eu nunca tinha feito isso. Não sou esse tipo de mulher. Mas naquele momento, a confiança já tinha ido embora. E o que eu vi me destruiu. Mensagens, várias. "Camila, pensei em você a noite toda. A gente precisa se ver de novo." "Daniel, não sei o que está acontecendo comigo. Eu penso em você o tempo inteiro." "Camila, deixa ela. Fica comigo. Já é seu destino." Eu deixei o celular cair no chão. Meu corpo tremia. Minha visão ficou turva. Ela tinha conseguido. Minha melhor amiga estava ficando com o meu marido e ele estava apaixonado por ela, ou pelo menos achava que estava. Mas eu sabia que aquilo não era amor. Era outra coisa. Algo que ela forçou. Algo que ela fez. Bruxaria, amarração, feitiço. E agora, a única pergunta que martelava na minha cabeça era: como eu destruo isso? Antes que ela destrua tudo o que me resta. Eu passei o dia seguinte sem conseguir sair da cama. Daniel agia como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse invisível. Camila mandou uma mensagem,
perguntando se eu queria conversar, como se fosse a pessoa mais preocupada do mundo. Foi aí que decidi voltar à loja esotérica, mas não encontrei mais a senhora de turbante que tinha me atendido. A moça no balcão disse que ela só aparecia de vez em quando, que não era dali. Perguntei se havia mais alguém que entendia de coisas mais sérias. Ela me olhou por alguns segundos e, hesitante, escreveu um endereço num papel. Essa mulher mora num sítio afastado. Gente que tem medo do que não entende chama ela de bruxa do mato. Mas ela entende do que ninguém mais entende. Fui até lá no fim da tarde. Um lugar escondido, no meio de uma estradinha de terra, cercado por mato alto e silêncio. Quase desisti ao ver a casa rústica, toda feita de madeira, com ervas penduradas nas janelas e um cheiro de fumaça pairando no ar. Bati na porta com o coração disparado. Quem me atendeu foi uma mulher de cabelos brancos e olhos escuros como poço sem fundo. Seu nome era Dona Hilda. Você foi tocada por uma magia suja, ela disse assim que me viu. Tá no seu campo e tá forte. Contei tudo sobre Camila, Daniel, a boneca, as mensagens, o comportamento dele. Ela escutou em silêncio, só me olhando com aquele olhar que parecia atravessar minha alma. Essa sua amiga fez uma amarração pesada, ela murmurou, pegando uma tigela e começando a colocar ervas e pós coloridos dentro. Mistura de sangue com desejo, e o pior, com inveja. A inveja é a raiz mais podre que existe. Dá para desfazer? Perguntei quase sem voz. Dá, mas não vai ser fácil, e você vai precisar estar preparada para ver coisas que não quer ver. Ela preparou um banho de ervas e me entregou um patuá. Pediu que eu colocasse debaixo do travesseiro de Daniel naquela mesma noite. Ele vai começar a sonhar com a verdade, ela disse. E quando isso acontecer, vai doer. Porque a alma dele vai começar a despertar, mas o corpo ainda vai estar preso à magia dela. Voltei para casa com o coração dividido. Parte de mim queria vingança. Parte de mim ainda amava Daniel. E outra parte queria simplesmente desaparecer. Naquela noite, fiz tudo como ela mandou. E quando me deitei ao lado dele, vi que ele não dormia em paz. Se revirava, suava, murmurava o nome de Camila como se estivesse perdido em um labirinto. E então ele acordou no meio da madrugada, gritando. Daniel acordou com um grito seco, o corpo encharcado de suor. Sentou na cama ofegante, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você tá bem? Perguntei, fingindo preocupação, enquanto o observava com atenção. Ele não respondeu. Olhava fixamente para o nada, como se ainda estivesse preso dentro do pesadelo. Toquei em seu braço e ele se afastou instintivamente, assustado. Aquilo me doeu, mas também me deu a confirmação de que o feitiço da Dona Hilda estava começando a agir. Eu sonhei com a Camila, ele finalmente disse ainda trêmulo, mas não era um sonho bom, era horrível. Horrível como? Ela estava diferente, estava com o rosto coberto de sangue, me puxava pelos braços e sussurrava coisas que eu não entendia. Atrás dela tinha uma fogueira e tinha uma boneca pendurada, parecia comigo. Ele passou as mãos no rosto, tentando se recompor. Eu estava preso, não conseguia sair. Eu gritava por você, mas sua voz estava distante, como se você não me ouvisse mais. Minha vontade era gritar com ele, dizer que ele estava mesmo preso, que a mulher que ele achava que amava estava manipulando tudo com bruxaria, que eu já não sabia mais se queria salvá-lo ou deixá-lo se afundar por completo. Mas eu mantive a calma. Sonhos às vezes mostram o que a gente não quer ver, Daniel. Ele me olhou por um instante, como se algo dentro dele começasse a acordar, mas logo desviou o olhar. Ainda estava confuso. A magia ainda o segurava pelas entranhas. Nos dias seguintes, os pesadelos se intensificaram. Ele começou a evitar a Camila. Disse que precisava de um tempo para pensar, e ela percebeu.
Começou a me tratar com frieza, como se soubesse que eu estava interferindo em algo que ela acreditava já ser dela por direito. Na última vez em que ela apareceu em casa, o olhar dela queimava. Ela me encarou na cozinha e disse em voz baixa, quase sussurrada: "Eu sei o que você está tentando fazer, mas não vai funcionar. Ele é meu agora." Eu sorri. Se fosse seu de verdade, não teria precisado enfeitiçar. O rosto dela endureceu. Por um momento, seus olhos pareceram escurecer, como se uma sombra tivesse passado por trás da alma dela. Depois, ela saiu, batendo a porta. Mas eu já sabia. Ela estava perdendo o controle. E Daniel? Daniel estava começando a acordar. Depois daquela última visita de Camila, o clima em casa ficou denso. Daniel estava inquieto, passando horas trancado no quarto, cada vez mais calado, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. Eu fingia não perceber. Deixava que o processo seguisse. Dona Hilda disse que o despertar precisava acontecer por completo e que durante esse tempo eu não deveria forçar nada. Eu obedeci. Mas ver o homem que eu amava consumido por uma batalha invisível, causada pela minha melhor amiga de infância, era uma tortura lenta. Num domingo à tarde, Daniel me chamou para conversar. Era a primeira vez em semanas que ele me olhava nos olhos de verdade. "Você acredita em bruxaria?" Ele perguntou com uma expressão vulnerável, quase infantil. "Depende do que você quer dizer com isso." Eu não sou mais eu. Me sinto dividido, como se uma parte minha fosse empurrada para longe de você. Como se eu tivesse sido roubado por dentro. E esses sonhos, eles não param. A Camila, nos sonhos ela não é mais a Camila que eu conhecia. Eu fechei os olhos. Ele estava chegando lá. "Daniel." Respirei fundo. Eu encontrei uma boneca com seus cabelos. No armário do quarto de hóspedes, um papel com seu nome escrito dezenas de vezes. Fui atrás, descobri que ela fez uma amarração. Ele ficou em silêncio, branco. As palavras pareciam pesar toneladas sobre ele. "Você está dizendo que tudo isso é feitiço?" "Sim, ela usou bruxaria para te afastar de mim, para te fazer se apaixonar por ela. E funcionou. Mas agora você está começando a se libertar." Ele segurou a cabeça com as duas mãos, balançando de um lado para o outro, como se quisesse apagar aquilo da mente. "Eu traí você," ele sussurrou. "Mesmo que tenha sido por magia, eu fiz." A dor nos olhos dele era verdadeira, mas eu já não sabia se isso era suficiente. "Sim, você fez, e isso que você sente agora é o começo da verdade voltando. Mas tem mais coisa que você precisa saber." Contei tudo. Sobre a Dona Hilda, sobre o patuá, os banhos, os sinais. Contei também sobre os olhos da Camila, sobre o jeito como ela se comportava, como ela olhava para mim não mais como uma amiga, mas como uma inimiga. Daniel ficou ali, calado, engolindo tudo. "E o que a gente faz agora?" Ele perguntou por fim. Eu não disse a gente. Eu disse apenas: você precisa encarar ela, descobrir até onde ela foi capaz de ir. Ele me olhou assustado, mas entendeu. A guerra estava longe de acabar, mas a máscara de Camila estava começando a cair. Daniel saiu naquela noite. Disse que precisava conversar com a Camila. Eu apenas assenti, sem pedir detalhes, sem suplicar. Havia uma parte de mim que queria que ele descobrisse por conta própria até onde ela tinha ido. A verdade era uma lâmina afiada. Quanto mais profunda a ferida, mais real ela se tornava. Ele voltou tarde. Não falou nada. Tomou banho, deitou-se ao meu lado sem tocar em mim. O silêncio dele dizia mais do que qualquer confissão. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, ele disse: ela não negou. Levantei os olhos. Não negou? Não. Ficou me encarando,
como se soubesse que eu tinha acordado. Ela tentou virar o jogo, disse que a gente era destinados e que você sempre atrapalhou a nossa conexão. Ela está obcecada, Mariana, perigosa. Meu nome na boca dele soou estranho. Era a primeira vez em muito tempo que ele me chamava assim, com uma ternura quase esquecida. Mas eu não reagi. Algo dentro de mim já estava endurecendo. E o que você vai fazer? Eu vou voltar na mulher que você procurou, na Dona Hilda. Ela precisa me ajudar a desfazer isso, precisa tirar ela de dentro da minha cabeça. Eu não confio mais nos meus sentimentos. Não sei o que é real, o que foi plantado por ela. Só sei que não quero mais ser manipulado. Eu apenas assenti, em silêncio. Lá no fundo, eu sabia que mesmo que o feitiço fosse desfeito, algo dentro de mim já tinha morrido. A confiança, a inocência, a ideia de que o amor bastava. Na noite seguinte, tive um pesadelo. Camila estava no meu quarto, sentada na minha cama, sorrindo. Em seu colo, uma versão distorcida da boneca que encontrei. Agora com olhos negros e costuras abertas, como se estivesse viva. Ela acariciava os cabelos da boneca e dizia: ele pode até acordar, Mari, mas o amor dele vai me escolher, sempre vai. Acordei com um gosto amargo na boca, o coração disparado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação estranha. Era da polícia. Camila havia sido encontrada desacordada em casa. Portas trancadas por dentro, janelas fechadas, nada de sinais de invasão. Mas o quarto dela estava revirado. E no meio da cama havia velas queimadas, bonecas rasgadas, espelhos partidos e símbolos riscados no chão. Ela havia desmaiado durante um ritual e ninguém sabia explicar o que, exatamente, ela estava tentando fazer. No mesmo dia em que recebi a ligação da polícia, Daniel estava saindo para visitar Dona Hilda. Contei o que soube. Ele ficou pálido. Você acha que foi a Dona Hilda? Ele perguntou quase com medo. Eu acho que foi ela mesma, Camila, respondi. Brincou com forças que não podia controlar. Alguma coisa devolveu o que ela fez. Fomos até o hospital juntos. Camila estava acordada, mas fora de si. Sussurrava frases desconexas, falava com alguém que não estava ali. Os médicos disseram que ela parecia em surto psicótico, mas não havia histórico disso. Quando me viu na porta do quarto, ela se encolheu com medo. Ela está aqui, ela murmurava com os olhos arregalados. Ela trouxe tudo de volta. A velha sabe. Daniel não conseguiu encará-la. Saímos dali antes que a situação piorasse. No carro, ele dirigia em silêncio, os dedos apertando o volante com força. Havia raiva, vergonha e dor no rosto dele. Mas o que me incomodava mais era a ausência de culpa. Era como se agora que entendia que fora manipulado, quisesse limpar a consciência com isso. Como se tudo pudesse ser perdoado apenas porque não foi ele de verdade. Mas foi. Uma parte dele permitiu. No fim da tarde, voltamos ao sítio de Dona Hilda. Ela nos recebeu com o mesmo olhar profundo de sempre. Daniel falou pouco. Apenas confirmou que queria tirar tudo que Camila colocou nele. Queria libertar-se de vez. Vai doer, ela disse, enquanto preparava um pequeno ritual de desfazimento. Mas é necessário. O ritual começou ao entardecer. Fumaça preencheu o pequeno cômodo. Daniel sentou-se no chão, no centro de um círculo de sal e ervas. Dona Hilda recitou palavras em voz baixa, enquanto eu observava sentada num canto, com o coração apertado. Ele começou a suar, a respirar com dificuldade. Seus olhos se reviraram e ele gemeu como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Ela me puxa de volta, ele gritava. Dona Hilda ergueu a mão, forte, determinada, e gritou palavras que eu não entendi. E foi como se o ar tremesse. Uma corrente de vento atravessou o ambiente. E então, tudo ficou em silêncio. Daniel desabou no chão, ofegante. Está feito, disse Dona Hilda. A amarração foi cortada. Ela olhou para mim. Mas o estrago,
Esse não tem feitiço que desfaça. Ela tinha razão. Na volta para casa, Daniel chorou. Pediu perdão. Disse que agora via tudo com clareza, que sentia nojo de si mesmo, que nunca deixou de me amar. Mas eu não chorei, não disse nada, porque lá dentro, bem fundo, eu já sabia. Não importava se o feitiço tinha sido desfeito. Algumas feridas não cicatrizam, alguns amores não sobrevivem à escuridão. Depois do ritual, Daniel parecia outra pessoa. Ele voltou a ser mais calmo, presente, prestativo, mas era como se estivesse sempre pisando em ovos ao meu redor. Como se soubesse que não podia simplesmente voltar e me abraçar como antes, porque ele não podia. As semanas passaram em silêncio. Morávamos na mesma casa, dividíamos o mesmo teto, mas parecia que existia uma parede invisível entre nós. Às vezes, ele me observava como se esperasse uma chance de recomeço. Mas não havia recomeço possível. Não depois do que ele fez. Não depois de tudo que eu vi. Camila continuava internada. Os médicos não conseguiam explicar seu estado. Estava lúcida por minutos. E depois voltava a murmurar nomes, frases sem sentido, como se estivesse vivendo em outra realidade. Os laudos diziam psicose aguda, mas eu sabia que era mais que isso. Ela tinha brincado com forças que não entendia, e agora pagava o preço. Um dia, Daniel me chamou na varanda. Estava com uma mala pequena do lado, o olhar cansado. Eu vou embora, Mari, pelo menos por um tempo. Eu sei que te perdi. Sei que tudo que eu disser não apaga o que fiz, mesmo que eu estivesse enfeitiçado. Eu fiquei em silêncio. Só queria que você soubesse que eu te amei de verdade, antes de tudo, e talvez ainda ame. Mas se você nunca me perdoar, eu vou entender. Assenti com a cabeça. Não por pena, nem por mágoa, mas porque havia uma verdade ali. Ele estava certo. Eu nunca mais seria a mesma mulher. E ele nunca mais seria o homem que eu amava. Ele saiu com a mala, me deu um último olhar e entrou no carro. Quando o som do motor desapareceu no final da rua, eu respirei fundo. Pela primeira vez em meses, a casa parecia quieta. Não um silêncio ruim, mas um silêncio de fim, de algo que se partiu e não seria mais consertado. À noite, sonhei com Camila de novo. Mas desta vez ela não sorria. Ela estava acorrentada no meio da floresta, os olhos fundos, os cabelos desgrenhados. Chorava, murmurava algo que não entendi, até que, de repente, olhou direto para mim. Me tira daqui, por favor. Me tira. Acordei suando, com o coração acelerado. Olhei ao redor. Estava sozinha. E, estranhamente, me sentia em paz. O sonho com Camila não saiu da minha cabeça por dias. Por mais que eu quisesse esquecê-la, algo em mim ainda estava preso naquela história. Não por afeto, mas por tudo que ela destruiu. E talvez, no fundo, eu quisesse entender por quê. Porque alguém que cresceu comigo, que sabia de cada detalhe da minha vida, decidiu me apunhalar daquele jeito. Naquela semana, recebi uma mensagem inesperada. Era da mãe da Camila, Dona Sônia, uma senhora doce que me tratava como filha desde pequena. Podemos conversar? Estou muito confusa com tudo isso. Marquei de encontrá-la numa padaria no centro da cidade. Quando ela chegou, seus olhos estavam vermelhos, o rosto abatido. Mariana, o que aconteceu com a minha filha? Ela não é mais ela. É como se tivesse virado outra pessoa. A senhora acredita em magia? Perguntei direto ao ponto. Ela hesitou, mas acabou assentindo. Meu avô era benzedor. Eu cresci ouvindo histórias, mas Camila nunca se interessou por isso. Ela se interessou sim, respondi olhando fixamente para ela. E usou isso para roubar meu marido. Os olhos de Dona Sônia se encheram de lágrimas. Eu encontrei um quarto secreto, trancado com cadeado, no fundo da casa dela. Tinha símbolos riscados nas paredes.
Fotos suas, bonecos, velas pretas. Eu fiquei tão assustada, joguei tudo fora, senti um calafrio. Ela dizia que o Daniel pertencia a ela, que o destino tinha falado com ela. E quando eu tentei falar que isso era loucura, ela me mandou embora de casa. Ela não estava em surto, estava consciente do que fazia. Isso foi escolha. E agora está pagando o preço. Dona Sônia pegou minhas mãos desesperada. Me ajuda a salvar minha filha, Mariana. Ela sempre teve inveja de você, mesmo criança, mas não era má, só se perdeu. Naquela noite liguei para Dona Hilda, contei tudo. Ela ficou em silêncio um tempo, depois respondeu com a voz grave. Se você for até lá, tem que estar pronta para encarar o que sobrou da alma dela. Ela não é mais só a Camila. E você pode ajudar? Posso, mas a ajuda que ela precisa não é só para voltar a ser quem era. É para se livrar de tudo que ela abriu. Portas que não se fecham com arrependimento. Engoli seco. Parte de mim queria distância. Parte de mim queria ver com os próprios olhos o que ela tinha se tornado e talvez encerrar isso de uma vez por todas. Na manhã seguinte, peguei um ônibus rumo à casa de Camila. A cidade parecia mais cinza do que nunca, como se a própria luz tivesse fugido daquele lugar. Cheguei no portão antigo, enferrujado, com a sensação de que cruzar aquela soleira seria atravessar um limite invisível. Dona Sônia me esperava na porta, os olhos cansados, mas gratos pela minha presença. Entramos juntas na casa que parecia abandonada, exceto pelas velas queimadas, espalhadas pela sala e o cheiro forte de incenso que se recusava a desaparecer. Subimos para o quarto secreto. A porta, antes trancada, estava entreaberta. Dentro, o cenário era ainda pior do que eu imaginava. Desenhos estranhos riscados nas paredes, ossos pequenos e secos em uma bandeja, fotos de Daniel e de mim pregadas em uma espécie de altar improvisado. O ar estava pesado, quase sufocante. De repente, um sussurro saiu do canto escuro do quarto. Mariana. Girei rapidamente, o coração disparado. Lá estava Camila, ou o que sobrou dela. Os olhos fundos, a pele pálida, o cabelo bagunçado, como se tivesse passado meses sem dormir. Ela nos encarava com uma mistura de raiva e súplica. Por que vieram? Sua voz era um fio de tristeza e loucura. Dona Sônia começou a chorar. Filha, nós viemos para ajudar. Não há ajuda para mim, respondeu Camila. Eu abri portas que nem sabia que existiam. Agora elas me puxam, me chamam, e vocês vão acabar presas aqui comigo. De repente, a porta bateu forte atrás de nós. A luz piscou e o ar gelado cortou a pele. Eu não podia recuar, nem deixar Dona Sônia sozinha. Dona Hilda disse que podemos fechar essas portas, disse firme. Que existe um jeito, mas precisamos da sua ajuda. Por alguns segundos, Camila olhou para mim. Algo dentro dela se partiu. A raiva cedeu espaço para o medo. Eu não sei se quero. Quero ou não? Respondi com o peso da verdade. Você tem que tentar. Ela finalmente assentiu, hesitante. Sabíamos que o pior ainda estava por vir. Dona Hilda chegou naquela tarde com seu sorriso enigmático e as mãos cheias de ervas secas, velas brancas e um caldeirão de barro antigo. Entramos na casa de Camila com um misto de esperança e medo. Sabíamos que aquele ritual seria decisivo, mas não sabíamos o preço que teríamos que pagar. Montamos o círculo sagrado no quarto secreto. Camila sentou-se no centro, os olhos fixos no chão, tremendo. Dona Sônia ficou ao lado dela, segurando sua mão, tentando transmitir força. Eu me sentei perto, olhando para a amiga que eu um dia conheci, perdida em uma sombra profunda. Dona Hilda começou a recitar cânticos em uma língua que eu não entendia, espalhando o fumo das ervas no ar. Aos poucos, Camila começou a respirar mais fundo, seus olhos lentamente se encheram de lágrimas. Estou aqui,
ela sussurrou. Quero sair dessa escuridão. O ritual avançava, mas a tensão era visível. De repente, a casa pareceu tremer. Um vento forte percorreu o quarto, fazendo as velas dançarem e as sombras ganharem formas inquietantes. Camila gritou, apertando as mãos da mãe e as minhas, como se estivesse sendo puxada para longe. Não, não me deixe! Ela chorava. Dona Hilda levantou a voz, com uma força que nunca tinha visto nela. Camila, não tema, essa escuridão não é sua. Deixe-a partir. Por minutos que pareceram horas, a energia no ambiente se debatia entre luz e trevas, até que finalmente um silêncio profundo caiu. Camila desabou exausta, mas livre. Eu sinto paz, murmurou com os olhos marejados pela primeira vez sem medo. Dona Sônia abraçou a filha com força, chorando de alívio. Eu olhei para elas e senti algo se fechar dentro de mim. Era um ciclo que finalmente se fechava, uma dor que começava a cicatrizar. Mas naquele instante, soube que minha vida também precisava de um novo começo. Depois do ritual, Camila parecia uma sombra do que fora. Não era a garota cheia de malícia, nem a mulher dominadora que havia tentado roubar meu casamento. Era alguém cansada, perdida, tentando se reencontrar entre pedaços quebrados de si mesma. Nos dias que se seguiram, visitei Camila com Dona Sônia. Ela falava pouco, mas em seus olhos havia um pedido silencioso de perdão, que eu não sabia se podia ou queria conceder. Enquanto isso, em casa, a ausência de Daniel era um eco constante. Ele havia ido embora, como prometera, para tentar se refazer longe de tudo. Já não sentia falta dele do jeito que sentira antes, nem mesmo raiva. Apenas uma saudade amarga do que poderia ter sido. Numa tarde, recebi uma mensagem dele. Mariana, eu sei que errei, mesmo que não tenha sido completamente eu. Quero que saiba que desejo sua felicidade, mesmo que não seja ao meu lado. Eu entendo se você quiser seguir sozinha. Respirei fundo antes de responder. Daniel, aprendi que o amor não é só estar junto, mas também saber quando deixar ir. Prefiro seguir minha vida sozinha. Obrigada por tudo e espero que encontre a paz que busca. Fechei o telefone e olhei para o céu, sentindo pela primeira vez uma leveza que não sentia há meses. A vida estava me chamando para um recomeço. Sem mentiras, sem feitiços, sem traições. Apenas eu. Os dias seguintes foram um misto de desafios e descobertas. Morar sozinha, aprender a conviver comigo mesma depois de tudo o que aconteceu, não foi fácil. Mas aos poucos, fui encontrando forças onde antes só havia dor. Comecei a frequentar um grupo de apoio, onde conheci outras mulheres que, assim como eu, haviam passado por traições e perdas. Ali, encontrei escuta, compreensão e, principalmente, a certeza de que eu não estava sozinha. Voltei a cuidar de mim. Comecei a correr no parque, a ler livros que sempre deixava de lado, a me permitir pequenos prazeres que antes pareciam insignificantes, mas que agora tinham um significado enorme. Camila saiu do hospital, mas decidiu se afastar da cidade para buscar ajuda profissional longe das sombras do passado. Dona Sônia e eu mantemos contato, tentando ajudá-la no que fosse possível, mas sem esquecer que cada um precisava seguir seu caminho. Eu não negava as cicatrizes que aquele capítulo me deixou, mas também não permitia que elas definissem quem eu era. Aquela liberdade de ser, de escolher, de amar a mim mesma, era o maior presente que eu poderia dar a mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. O tempo passou, e com ele veio a calma que eu tanto precisava. A tempestade havia passado, deixando um céu mais limpo. Mesmo que ainda houvesse algumas nuvens, elas não me assustavam mais. Não procuro Daniel. Não desejo reviver aquela dor. Sei que ele também segue seu caminho, tentando reparar a própria alma. E eu escolhi seguir sozinha, mais forte e mais consciente do meu valor.
Aprendi que o amor verdadeiro não precisa de magia, nem de feitiços, nem de manipulações. Ele precisa de respeito, confiança e liberdade. Hoje eu me reencontrei. Descobri que posso ser feliz comigo mesma, sem depender de ninguém para isso. E essa é a minha maior vitória. Olho para o futuro com esperança, pronta para escrever novos capítulos da minha vida, sem medo, sem rancor, apenas com coragem e amor próprio. Porque no fim das contas, a melhor companhia que eu posso ter sou eu mesma. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.